Bora pra cima, tacar fogo na seara dos filistas. Bora para mais um vídeo. Encerramento do nível de número 115. Bora pra riba. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora lá. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Hoje vamos entrar aí no versículo número 4. Na verdade, na mensagem anterior a gente já tinha entrado. Mas bora lá. Hoje nós só vamos trabalhar a palavra deserto, tá? A mensagem bíblica de hoje, vamos trabalhar apenas a palavra deserto. Beleza? Enquanto você abre aí sua Bíblia, eu vou estar apresentando este livro aqui, ó. O Impacto da Santidade, é do Luciano Subirá. Para subir, tem que descer. Então, descerá para subirá depois. O impacto da santidade. Vamos lá. Deus nos chamou à santidade. Mas o que exatamente é santidade? Quais são suas etapas? Como se dá a santificação? Qual é a participação divina e qual é a humana na santificação? Como ela alcança cada aspecto de nosso ser? Qual é a nossa responsabilidade no processo? O que Deus espera, não só de seus filhos, mas em especial de seus ministros? Seja encorajado a um compromisso profundo com Deus e sua natureza santa, tanto para desfrutar a plenitude do que lhe pertence, como prepará-lo para o dia do grande encontro com o Senhor. Você experimentará resultados extraordinários e eternos. Então esse é o resumo aí desse livro. Irmão Cleves, quero comprar R$70. Você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal. O livro é seu de graça na Vaixita. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, levar uma palavra, um louvor, um ensino, pelo menos a passagem de e de volta. Beleza? Produção. Roda a vinheta. Agora eu vou pegar aqui. Vai rodar. É forte demais, Brasil. Bora pra cima, tacar fogo na seara. Rodou a vinheta. A produção. Bora pra cima. Vamos lá. A mensagem anterior que a gente tinha trabalhado, né? No versículo 3 e 4, se lembrando que a gente estamos em Josué capítulo 1, tá? Estamos tratando aí versículo por versículo. Nós tratamos a expressão: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. É interessante que essa é uma palavra que Deus deu aí para Josué, né? Deus fez essa promessa para ele. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu já tenho te dado. Deus, ele fez a promessa para Josué. Só que se Josué não pisasse a planta do pé dele, pode esquecer. Não ia ter a terra que Deus já tinha dado se ele não pisasse a planta do pé, né? Então, Deus, ele te promete terra, mas quem tem que caminhar, pisar, lutar e trabalhar é você. Então para com esse negócio aí de Deus me fez promessa e você não faz nada para ir em busca dessa promessa. Pode esquecer, tá bom? Então Deus, ele te faz promessa, só que você tem que fazer sua parte. Qual é a parte? De trabalhar, de buscar, de ler, de meditar, de orar, de se preparar. Então qualquer promessa que Deus te faça, ele vai sim te ajudar a chegar lá, mas ele vai te ajudar. E o que é ajuda? Ajuda é justamente quando a gente não consegue fazer só. Então, em primeiro lugar, Deus promete, você vai buscar. No momento em que você precisa de ajuda, ele te ajuda, tá? Então é você que tem que pisar, você que tem que lutar, você que tem que caminhar, você que tem que trabalhar, é você.
Aí a gente entrou no versículo de número 4, onde a gente trabalhou a expressão desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Deus ele põe um limite no que ele está dando, né? Você vê que Deus ele está dando aqui para Josué, mas ao mesmo tempo ele está pondo um limite, tá? E por que Deus ele está pondo um limite quando se trata de terra, quando se trata de dinheiro, quando se trata de posse? É interessante que quando se trata dessas coisas, Deus ele tem que pôr um limite, porque senão o ser humano esquece até de quem está dando. Deus dá e a vida do cara, a vida da mulher se torna só dinheiro, só posse, só posse. E a pessoa esquece até de quem está dando. Quando não tinha nada, se lembrava de Deus. Quando não tinha nada, tinha tempo para orar, tinha tempo para ler a Bíblia, tinha tempo para fazer muita coisa. Mas é só Deus dar, a pessoa parece que começa a buscar de forma desenfreada. Não tem um limite. É por isso que às vezes Deus ele dá um limite naquilo que ele mesmo está dando. Irmão Cleves, como eu sei saber o limite que Deus está me dando? Deus me deu essas posses. Foi Deus que me deu minha casa, Deus que me deu meu carro. Só que às vezes eu não me contento e eu quero mais. Mas como saber que Deus estabeleceu um limite para mim não passar esse limite? É quando você já não tem mais tempo para Ele. Se dentro daquilo que Deus te deu, você já não tem mais tempo para Ele, você já não tem tempo para orar, tempo para ler, tempo para ter aquele relacionamento com Ele, entre você e Ele. Se você está vendo que você só tem tempo para as coisas que Deus te deu e não mais tempo com o Deus das coisas, esse é o limite. Você precisa retroceder e precisa voltar a ter um tempo com Ele, tá? Depois que você tiver o tempo com Ele, o que vier a partir disso, pegue que é seu. É o que Deus te deu. Agora, se você está vendo que o que você recebeu atrapalhou até o seu relacionamento com Ele, então isso Ele não te deu, tá? Então você mesmo tem que saber o limite que Deus te deu aí dentro disso aí, das suas posses. E ainda no versículo 4, trabalhando aí um outro limite, né? Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. E aqui tem uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Por que Deus ele estabeleceu tantas regras, tantos mandamentos? Por que Deus ele estabeleceu tantos limites assim para o ser humano? É que, querendo ou não, depois da queda, depois que o ser humano entrou aí, o pecado entrou na humanidade, já é comprovado cientificamente que se o ser humano ele faz só o que ele quer, ele se autodestrói, tá? Então guarde isso. Se o ser humano fizer tudo o que ele quer, tudo o que ele deseja, ele se autodestrói. Por que Deus ele coloca limite? Por que Deus te dá tantas regras? Por que Deus te dá tantos mandamentos? É para te prender? Não, para te salvar. Então, quando você observa, quando você aprende como o ser humano funciona e você vê tantas regras de Deus, você não vê como uma prisão. Você vê justamente como uma salvação. É por isso que Deus nos dá tantas regras, tantos mandamentos. Coloca em nós tantos limites. Porque justamente Ele sabe a quantidade de vontade que temos de nos autodestruir. Então aprenda a ver os mandamentos de Deus agora, a palavra de Deus, em uma outra ótica. Não mais de prisão, mas de salvação. Amém? E vamos iniciar aqui na nossa mensagem do dia de hoje. Como eu falei, hoje iremos trabalhar aí a
palavra deserto, tá? A mensagem vai se basear nela apenas. Só na palavra deserto que tem no versículo 4. Eu não vou ler o versículo 4 todo, que é só a palavra deserto. Desde o deserto, tá? Essa palavra deserto, quando você vai pesquisar ela tem um significado que diz lugar desolado, tá? E, querendo ou não, quando a gente pega já esse primeiro significado da palavra deserto, lugar desolado, e a gente traz esse significado para as pessoas, para um ser humano, e você diz, olha, aquele ser humano ali é um ser humano desolado. Essa pessoa é uma pessoa desolada. O que você está querendo dizer? É uma pessoa sozinha, tá? É uma pessoa que está solitária. É isso que você quer dizer, com uma pessoa desolada. E deserto significa lugar desolado, aonde você não vê muita gente no deserto. É o deserto e só o deserto, tá? E quando você traz esse significado da palavra deserto para pessoas, é justamente aquelas pessoas que são sozinhas, são solitárias. E aqui eu quero trabalhar dois sentidos da palavra sozinhas, tá bom? As pessoas que ficam sozinhas, ou as pessoas que são solitárias. O primeiro sentido são justamente daquelas pessoas que elas, infelizmente, não aprendem a tratar bem as pessoas e elas acabam ficando sozinhas, acabam ficando solitárias, porque não existe ser humano que suporte ficar perto de alguém que é negativo, de alguém que não sabe tratar bem as pessoas, só trata mal, só xinga, só se incomoda com tudo. Não tem ser humano que fique perto dessa pessoa. Pode acreditar, tá bom? Então, nesse primeiro sentido aqui, eu quero liberar duas palavras aqui, que está na Bíblia, para você que está me ouvindo. Você vive desolada, você vive desolado, você vive sozinho ou sozinha, mas não por causa que Deus quer que você viva sozinha ou sozinho. É por causa que você provocou isso. Você não sabe tratar bem ninguém, cara. Você não sabe se dar bem com ninguém. Você reclama de tudo. Você se incomoda com tudo. Tem um detalhe. Você quer ser tolerada, tolerado por todo mundo, mas você não tolera ninguém. Você quer que todo mundo tenha paciência com você, mas você não tem paciência com ninguém. Você está pensando que as pessoas são obrigadas a estar perto de você? Você está pensando que as pessoas são obrigadas a ficar perto, ter a paciência que você não tem com ninguém, com você? Não, pode esquecer disso. Pode esquecer disso, viu? Se você quiser que as pessoas te tolerem, aprenda a tolerar as pessoas. Se você quer ser tratado bem pelas pessoas, tratada bem pelas pessoas, aprenda a tratar as pessoas bem, tá bom? Então vou liberar para você aqui que tá sozinho, que tá sozinha, por causa que você não sabe tratar bem as pessoas. Primeiro está em Provérbios 11:17. Olha o que está escrito. Eu vou ler aqui na tradução viva, porque na tradução João Ferreira de Almeida, ela não dá muito bem o sentido real da expressão, tá? Por isso que eu vou ler na Bíblia Viva, que ela já dá um sentido mais claro, tá? Ó, capítulo 11 de Provérbios, versículo 17. Quando você faz o bem a outra pessoa, faz o bem a si mesmo. Quando você faz o mal a alguém, está ferindo a si mesmo. Olha que provérbio magnífico. Você já percebeu que essas pessoas, que elas estão sozinhas na vida, elas vivem, além de se sentir solitárias, na solidão, na maioria das vezes, elas estão tristes, na maioria das vezes, estão chorosas. Por quê? Está escrito aqui, é uma lei isso aqui, ó. Quando você faz o bem
a outra pessoa, olha que princípio magnífico. Meu Deus, se o ser humano soubesse trabalhar esse princípio em sociedade, a sociedade se tornaria outra. Olha que princípio magnífico. Quando você faz o bem a outra pessoa, ó, você está fazendo bem a outra pessoa. Olha o que acontece com você. Quando você faz o bem para outra pessoa, você faz o bem a si mesmo. Olha que princípio. Quando eu faço o bem para outra pessoa, quando eu faço outra pessoa se sentir bem, quando eu faço outra pessoa se alegrar, se sentir mais feliz, se sentir melhor no seu dia, você acredita que esse princípio espiritual ele volta para mim? Eu acabo me sentindo melhor. Eu acabo me sentindo bem. Quando eu faço bem a outra pessoa, faço bem a mim mesmo. Olha que egoísmo magnífico. Se é que você me entendeu. Olha que egoísmo lindo e maravilhoso. Quando eu faço bem a outro, eu faço bem a mim mesmo. Cara, olha que egoísmo magnífico. Quer ser egoísta? Seja egoísta nesse sentido. Ó, eu quero só fazer o bem a mim mesmo. E como é que eu vivo? Só fazendo o bem para os outros. eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero me sentir bem. Como que eu vivo? Fazendo os outros se sentirem bem. Fazendo os outros se sentirem felizes. Alegrando as outras pessoas. Como eu quero eu quero ter a mente saudável. Eu quero ter a alma saudável. Como que eu vivo? Dando saúde para a alma dos outros e para a mente dos outros. É um princípio espiritual. O que você faz para o outro volta para você. E aí tem a segunda parte do provérbio que ele diz assim, ó. Quando você faz o mal a alguém, está ferindo a si mesmo. Você quer ferir sua alma? Quer ferir seu psicológico? Quer viver doente? Trate mal as pessoas. Fira as pessoas. E você vai ver que esse mesmo princípio vai voltar para você. Quando você fere alguém, você está ferindo a si mesmo. É aí que a gente aprende que todos os seres humanos, se você guardar isso, você jamais vive da mesma forma. É aí que você aprende que todos os seres humanos estão interligados. Todos os seres humanos estão ligados uns nos outros. Quando a gente trata bem os outros, tratamos bem a nós mesmos. Quando a gente ferimos os outros, estamos ferindo a nós mesmos. Isso é um princípio de tratamento. É o princípio de se sentir bem. É um princípio de estar com a mente e a alma saudável. Então, quer se sentir bem? Trate bem os outros. Quer se sentir mal? Trate mal os outros. Esse é um princípio bíblico. E aí tem um outro princípio que não é mais Salomão falando, não. Não é Paulo falando, não. Não é Pedro. É a própria sabedoria humana falando. Olha o que ele diz. Capítulo 7 de Mateus, versículo 12. Ó. Façam aos outros, vocês, principalmente vocês crentes, vocês cristãos, chicote estrala mais pro lado de vocês. Ó. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Você que é crente, você que é cristão, pode esquecer desse princípio que você vive dizendo aí. Não, eu primeiro tenho que esperar as pessoas me tratar bem para depois eu tratar bem. Pode esquecer. Isso não é um princípio cristão. Jesus diz que tem que começar de você. Você não tem que esperar os outros te tratar bem para você tratar bem os outros. Não. O tratamento do bem, um bom tratamento, começa por você. Olha o que está escrito. Façam. Jesus não está falando que é para você esperar que façam por você. Não.
É para você, começa por você. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. E aí Jesus conclui dizendo assim, ó, isto é, em poucas palavras, o ensino da lei de Moisés e dos profetas. Isso é o resumo da lei de Moisés e dos profetas. Em resumo, em poucas palavras, é isso que Deus quer de cada um de nós. Que a gente comece fazendo bem por outros. Aquilo que a gente quer que faça com a gente mesmo. Quer que as pessoas te tratem bem? Comece por você. Trate bem as pessoas. É aqui que a gente aprende que quando a gente quer mudar o mundo, a gente começa por nós. Quando a gente quiser mudar as pessoas, a gente tem que mudar por nós. Pela gente. Tá bom? Então você que está se sentindo sozinho, você que está se sentindo sozinha, eu te faço uma pergunta, você está sozinha ou você está sozinho? Porque Deus quer que você esteja sozinho, sozinha, ou você provocou isso? Tratando todas as pessoas ao seu redor de uma forma má. Esse seu comportamento nojento. Esse seu jeito de ser intolerante. É isso mesmo. É isso mesmo. Existem pessoas que elas têm que ouvir essa palavra. Elas têm que aprender que nem tudo é flores, não é da maneira que ela ou ele quer, não. Você tem que aprender a tratar bem os outros. Para você aprender a não ficar sozinha. Sozinho. Não é todo mundo que tem que ter a paciência que você não dá para ninguém. Você quer que todo mundo tenha paciência com você, você não tem paciência com ninguém. Quer que todo mundo te tolere, você não tolera ninguém. Aí quer ter a boca de rocha e ouvido de cristal. Sabe o que significa? É aquelas pessoas que falam duro com todo mundo. Mas quando alguém fala duro com ela ou com ele, se dói. Oh, meu Deus! Tá pensando que é todo mundo que vai ter dó de você? Vai não. Então você vai ter que aprender a tratar bem os outros. Talvez isso que você esteja passando é um deserto onde você mesmo se colocou. Esse lugar desolado que você está, esse lugar desolado que você se tornou, é um deserto que você mesmo plantou. Então você vai ter que aprender com ele. Tá bom? Aprenda a tratar bem as pessoas. Te dei só dois princípios bíblicos para você aprender a arte da convivência. A arte de tratar bem as pessoas, tá bom? Agora vamos para o próximo sentido aí de deserto. Ainda eu vou trabalhar na expressão lugar desolado, tá? Só que agora em outro sentido. Qual o sentido? Às vezes é Deus mesmo que permite você ficar sozinho. É Deus mesmo que permite você ficar sozinha, tá? É um lugar desolado. Ficar sozinho, ficar sozinha. Às vezes é Deus que permite você ficar sozinho ou sozinha. Para quê? Para que você desenvolva as habilidades que Deus quer que você desenvolva. É isso mesmo. Tem gente que ela é tão escorada nos outros, é tão escorado nos outros, que às vezes até uma oportunidade que ela recebe, que ele recebe, ele joga para outra pessoa. Ela joga para outra pessoa. Não, dá oportunidade para fulano de tal, para fulana de tal. Eu não. Aí Deus pega e te coloca num deserto para você aprender a desenvolver as habilidades que Ele quer que você desenvolva. Você já viu aquele irmão que o pastor dá oportunidade para ele dar uma saudação? Ele não quer, mas Deus, ele sabe que Deus chamou ele para pregar a palavra. Ele não quer. Fica só assim, ó. É o crente pá. Só joga a oportunidade para os outros. Nunca é o crente enxada. Recebeu a oportunidade, traz para ele. Não, é sempre um crente pá. Ó, é para fulana. Ó, é para fulano. Nunca é para ele. Nunca é para ela. Eu posso dizer uma coisa, viu? Tem deserto que você vai entrar. É Deus que está permitindo você entrar para você parar de ser escorado nos outros. Para você parar de ser escorada nos outros, tá? Você pode, no meio que você está, falando, não, dá oportunidade para outro pastor, dá oportunidade para outro pastora. Só que Deus muitas vezes ele vai te colocar
em um lugar que não tenha ninguém para pregar. E quem é que vai pregar? Só você tá lá. Quem é que vai pregar? Deus pode te colocar em um ambiente, em uma situação que ninguém vai louvar. Ninguém. Não vai ter ninguém mais para louvar. Quem você acha que Deus vai usar para louvar? Então, segue esse conselho. Segue esse conselho. Às vezes Deus vai te colocar nesse lugar desolado para você desenvolver as habilidades que Ele já te prometeu, tá? Então para desse negócio de ficar toda hora rejeitando, porque vai ter um momento que Deus vai te colocar numa situação que não vai ter outra pessoa para usar, é você. Então para você não passar vergonha, aprenda a desenvolver as habilidades que Deus quer que você se desenvolva, tá? E tem um outro sentido desse aqui, que esse é o sentido que às vezes é um dos que eu mais amo, porque eu vivi isso. Eu vivi isso. É o sentido que você, às vezes, você quer estar perto de muitas pessoas. Você quer exercer trabalhos com as pessoas, mas as pessoas te abandonam. As pessoas, às vezes, deixam você pregando sozinho, deixam você cantando sozinho, deixam você tocando sozinho, deixam você orando sozinho. É um deserto que às vezes Deus te permite passar. Só que esse é um dos sentidos que mais me amadureceu. Esse é um dos sentidos aqui de deserto que mais me fez crescer. Porque quando eu estava cantando sozinho, pregando sozinho, orando sozinho, eu nunca cresci tanto. Eu nunca me amadureci tanto. Porque até hoje existem pregadores, cantores, existe um monte de gente aí que está pregando no púlpito, só que só quer pregar com um público lotado, só quer cantar com um público lotado. E se Deus permitir esse tipo de pessoa começar uma obra do zero, que começa, vai não, cantar para 5 pessoas, 10 pessoas, não, visitar, não. Preparar a palavra para 2, 3 pessoas. Não. Esse tipo de pessoa só aceita público grande. Só público grande, viu? E quando a gente passa por esse lugar desolado, que Deus nos permite passar, ô irmão, que lugar onde a gente mais é prensado, mais a gente amadurece. A gente fica com vergonha. Passa sim, passa muita vergonha. A gente é pressionado, é sim. A gente se sente só, se sente. A gente se sente abandonado. É um lugar que... por que eu digo que é um dos que eu mais gosto? Porque me amadureceu bastante. Mas machuca e muito. Porque não é um lugar que você plantou. Você quer estar naquele lugar. Mas é um lugar que é preciso. Se você quiser uma espiritualidade diferente, uma força diferente, você tem que passar por esse deserto. Por que eu digo que não é um lugar que você planta? Porque você chama pessoas. Você quer que as pessoas estejam do seu lado, para cantar junto com você, para pregar junto com você, para orar junto com você, para fazer a obra junto com você. Mas de repente todas te abandonam e te deixa sozinho, te deixa sozinha. É um lugar que Deus às vezes te leva para modelar você, para Deus te olhar de uma forma, vamos se dizer, diferente. Por que diferente? É onde Ele vê que existem pessoas que Ele permitiu passar por esse lugar desolado e Ele diz assim: se eu colocar fulano de tal em alguma obra que vai começar do zero, Ele não abandona essa obra. Ela não abandona essa obra, porque Ele sabe o que é um deserto. Ele sabe o que é orar sozinho. Ele sabe o que é pregar sozinho. Ele sabe o que é cantar sozinho, às vezes sem ajuda de ninguém. É isso que eu estou querendo dizer para você. Esse deserto, às vezes Deus te permite passar, porque na maioria das vezes Ele quer levantar alguma obra em algum determinado lugar e Ele sabe que Ele não pode contar com estrelas. Ele não pode contar com estrelinhas do meio gospel. Ele tem que contar com alguém que sabe
o que é fazer a obra sozinho, o que é cantar, pregar, orar sozinho, estar em um ambiente sozinho, entende? É por isso que você às vezes passa por esse deserto, porque Deus está te aperfeiçoando, Deus está te fazendo crescer, Deus está te modelando. Ah, irmão Clécio, mas dói, eu sei que machuca, mas pode se preparar. Depois que esse deserto passar, Deus vai te dar uma espiritualidade diferente, uma graça diferente, uma força diferente nesse lugar desolado, nesse lugar em que você está sozinho. Às vezes, tu tem as técnicas, você sabe cantar muito bem, você sabe ensinar muito bem, mas às vezes você está sozinho, não tem ninguém que te acompanha, tem uma ou duas pessoas, não se preocupa não. Vai ter uma hora que Deus vai te arrancar desse ambiente, vai te colocar em um ambiente em que muitas pessoas vão querer te ouvir, muitas pessoas vão querer saber das suas experiências, muitas pessoas vão ser alimentadas por você. Isso aí é só um momento, calma. Existem momentos que tudo que você precisa fazer é suportar o momento. Então aguenta firme nesse deserto, aguenta firme nesse lugar desolado. E com certeza vai chegar uma hora que Deus vai te arrancar daí e vai te colocar em um lugar em que muitas pessoas vão querer te ouvir pregar, vão querer te ouvir ensinar, vão querer te ouvir cantar, tá bom? Então só aguarda, recebe essa palavra de Deus. Eu sei que dói, mas recebe essa palavra como um bálsamo na sua alma. Ele tá vendo que você tá sozinho. Ele tá vendo que dói. Ele tá vendo que muitas das vezes você quer parar sim, porque o peso é grande, a vergonha é grande. Eu sei disso, mas ele me usa aqui através desse vídeo para lhe dizer, calma, vai chegar um momento que eu vou te colocar em um outro lugar. E quando eu te colocar nesse outro lugar, vai ser totalmente contrário daquilo que você está vivendo agora. Ao invés de você encontrar um lugar em que ninguém quer te ouvir, Deus vai te colocar em um lugar em que todos querem te ouvir. Ao invés de te colocar em um lugar em que ninguém quer te ouvir cantar, Deus vai te colocar em um lugar em que muitos vão querer ouvir você cantar. Viu? Pode se preparar. Guarde essa palavra em nome de Jesus, tá? Vamos para o terceiro aqui. Segundo significado, mas o terceiro sentido de deserto. Deserto também significa lugar vazio. É interessante que quando você pega o sentido da palavra deserto, o significado da palavra deserto, que significa lugar vazio, eu fico imaginando, às vezes pensando nas incoerências de Deus, nos paradoxos de Deus, né? As coisas contrárias de Deus. Deus, ele não leva as pessoas, muitas vezes, nos lugares cheios para enchê-las. Não. Olha só, deserto é lugar vazio. E é justamente no lugar vazio que Deus leva as pessoas para enchê-las. Jesus se encheu no deserto. Moisés se encheu de Deus no deserto. Você percebe que Agar e Ismael foram abandonados no deserto, mas Deus liberou uma promessa para os dois no deserto. Então existem muitas pessoas na história bíblica que elas foram cheias no deserto, porque é exatamente no lugar vazio que Deus muitas vezes nos leva para nos encher. Então pode acreditar, às vezes você pensa que você precisa de muito para se encher de Deus. Você precisa estar em lugares de estrelas para estar cheio de Deus. Às vezes você pensa que você precisa estar no pódio, estar com os cantores renomados da sua atualidade, os pregadores renomados da sua atualidade para se encher de Deus. E não, às vezes Deus te leva em um lugar vazio para te encher. Ele vai te levar aonde Ele precisa te usar para te encher. Ele não vai te colocar no pódio, onde já está tudo bonitinho. Não, não. Na grande maioria das vezes, Ele vai te levar onde é escasso para te encher.
Ele vai te levar aonde ali não tem muitos pregadores e você vai ser obrigado a ler a Bíblia como nunca, estudar a Bíblia como nunca, só para trazer palavra para aquele povo. Às vezes, Deus vai te levar em lugares que não tem muitos cantores e você vai ser obrigada a ensaiar vários louvores para não faltar louvor para aquele dia. É interessante que essa é a incoerência de Deus, o paradoxo de Deus. Deserto significa lugar vazio. E é muitas vezes, pode acreditar, é no lugar vazio que Deus nos leva para nos encher. Porque Ele conta com você cheio. Ele não conta com você vazio. Ele conta com você cheio. Então é exatamente nesses lugares. Vai ser em lugares vazios. Vazios de pregador, para ele te encher como um verdadeiro pregador da palavra de Deus. Vazios de cantores, para ele exercer e te encher como um verdadeiro adorador. Vazio de ensino de palavra, para que você estude a Bíblia como nunca e encha essas pessoas do ensino da palavra de Deus. Pode acreditar, Deus, quando Ele quer encher alguém, Ele leva as pessoas para esses lugares vazios de tudo, só para encher essas pessoas que Ele chamou para a sua obra. Amém? E aqui, no último sentido aqui da palavra deserto, e também o seu terceiro significado, mas o quarto sentido. No último não, que na próxima mensagem bíblica ainda tem mais um sentido que eu vou aplicar, tá? O outro significado da palavra deserto é lugar estéril, tá? O significado da palavra deserto é lugar estéril. E quando Deus nos coloca no deserto, Ele quer justamente que a gente aprenda a dar frutos. E esse sentido, ele tem um pouco a ver com o sentido que eu já falei. Lugar vazio, tá? Muitas das vezes Deus vai te levar em lugares vazios para te encher. E é lógico que tem lugares vazios que Ele te enche, mas não é em todos os lugares vazios que você produz fruto. Quando eu digo produz fruto, não é em você, mas através de você. Em qual sentido eu estou querendo dizer? Tem muitos lugares vazios que você vai chegar, você não vai conseguir discípulos, você não vai conseguir alunos. Às vezes as pessoas não vão querer seguir seus passos, vão querer ouvir a palavra que você tem para pregar, vão querer ouvir o ensino que você tem para dar, o louvor que você tem para cantar, mas não vão querer ser como você. Não vão querer pregar como você, cantar como você, ensinar como você. Elas apenas estão ali para um determinado momento ouvir você nesse lugar vazio, que está vazio de pregador, vazio de cantor, vazio de ensinador, vazio de tudo, tá bom? Mas você está ali e você é obrigado a buscar porque Deus te chamou para isso. Amém? Só que o deserto também significa lugar estéril. E dentro desse lugar estéril, que é o contrário de produzir vida, tá bom? Gerar vida, a gente tem que aprender que nesse lugar estéril, que é isso que significa também deserto, a gente tem que aprender que a alma dá vida ao corpo, mas o propósito dá vida à alma. E existem determinados lugares estéreis que Deus nos coloca para gerar fruto, não só em nós, mas através de nós. É os lugares que não tinha fruto antes da sua chegada, mas depois que você chega, as pessoas querem ler a Bíblia como você. Elas querem pregar como você. Elas querem cantar. Elas querem ensinar. São os lugares que você passa pregando, cantando, ensinando, exercendo o seu chamado, aonde as pessoas querem isso também. Querem isso também. E é exatamente nesses lugares
que você percebe que Deus ele te coloca por um determinado tempo, mas depois desse determinado tempo, aonde já tem gente ensinando, já tem gente cantando, já tem gente pregando, Deus te tira dali e te coloca em um outro lugar. Então, dentro desse lugar estéril, você produz fruto, não só em você, mas através de você. Então, esteja preparado para esses sentidos e significados de deserto que eu trouxe aqui hoje para você. Esteja preparado para o lugar desolado, tá bom? E o primeiro sentido de lugar desolado que eu trouxe aqui é justamente você que não sabe tratar bem ninguém. Então aprenda a tratar bem as pessoas, para não ficar sozinha, não ficar sozinho. Segundo sentido de lugar desolado, é aquele lugar desolado que às vezes é o próprio Deus que permite para te desenvolver e te amadurecer. Segundo significado, mas terceiro sentido, lugar vazio. É exatamente no lugar vazio, vazio de tudo, que muitas vezes Deus te leva para te encher. É vazio de palavra, vazio de louvor, vazio de tudo. E aí Deus te coloca nesses lugares para você ler a Bíblia como nunca, estudar a Bíblia como nunca, ensaiar louvor como nunca, para você exercer o chamado de Deus nesse lugar vazio, se encher dentro desse lugar vazio. E tem o terceiro significado e quarto sentido da palavra deserto, que é lugar estéril. É onde Deus te coloca para gerar frutos, não só em você, mas através de você, fazendo com que você levante mais pregadores, mais cantores, mais ensinadores e mais qualquer outro chamados, tá? É que eu sempre falo desses chamados que é os que às vezes estão mais em evidência. Amém? Mas é exatamente que Deus, ele quer fazer isso com você. Quando ele quer que você pense, reflita sobre deserto. Amém? Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente e que Deus te abençoe no seu deserto. Deus abençoe.